E seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui da nossa programação da semana, conversando e trazendo aqui os debates e novamente pontuando debates aqui que a gente vai falar, né, sempre pelo visto, né, vai continuar falando aí bastante tempo. Trata-se aí do debate, né, envolvendo a Palestina e o seu enclave, né, chamado Israel. E para falar desse tema hoje, convidei a Asha, me corrija se a pronúncia do nome estiver errado, ela que é da FEPAL, né, da Federação Palestina, e topou aí de fazer esse papo aqui com a gente. Mas antes disso, o Ashan, por Falar. favor, fala um pouquinho mais de você. Bom, primeiro, inicialmente, agradeço, Guilherme, por essa oportunidade, por esse espaço de voz à Palestina, a uma mulher palestina, né, palestina brasileira, como eu me identifico. Eu sou nascida no Brasil, mas filha, né, de pai e mãe palestinos. Meu nome, bom, abrasileirado, ele já está como Ajan Sadiq Adi, tá? Então, para facilitar, mas a pronúncia correta é Esgen. Então, é um pouco mais Esgen Sadiq Edi. Então, tem, claro, uma diferença aí na pronúncia, né? Uma força também, né? Uma sonoridade diferente, né? E, Mas e só repetindo, o brasileiro é Ajan, Ashan. Então, A-J-A-N. beleza. Então, Ashan, vamos começar aqui, né, com o nosso papo, né? E falar um pouco do cessar-fogo, né? E já vou fazer um pequeno desabafo, né? Que depois de tudo, eu acho que ficou barato, né? Para Israel, depois de tudo que fez, o Israel sair quase impune, né, dos crimes cometidos. Bom, olha, eu particularmente eu encaro o cessar-fogo após praticamente 15 meses de um genocídio ininterrupto como uma vitória, uma conquista, uma trégua, né? Mas uma trégua extremamente importante, tá? Para que os palestinos possam respirar um pouco. Tá? Mas essa vitória, ao mesmo tempo, ela é pontual. Ela, assim, os palestinos que estão voltando, né, sobretudo ali a partir do norte de Gaza, estão voltando para suas casas destruídas, para tudo soterrado, em escombros. Não? Então, tem esses dois lados, né? Agora, essa questão da impunidade de Israel, sim, concordo, Guilherme. Mas essa impunidade de Israel, ela é histórica, né? Ela já está aí há 75 anos, desde a nossa Nakba, em maio de 1948, e historicamente Israel não foi punido por todos os crimes cometidos, por todo o processo colonial, por todo esse regime de apartheid que ele instala na Palestina, por todos os assassinatos, por todas as torturas, por todas as prisões de crianças e adolescentes. Israel tem uma força, né, e uma blindagem, sobretudo por conta da ajuda do norte-americana, que impede que ele seja punido, né? Pela primeira vez, né, tivemos o pedido, né, para que, na verdade, a imposição do Tribunal Penal Internacional para que Netanyahu fosse preso. Né? Então, isso nunca aconteceu na história Israel-Palestina, na história sionista. Então, nós temos esse processo. Agora, eu acabei de ver uma reportagem dizendo que o Trump vai fazer sanções
ao senhor lá de Haia, que condenou Netanyahu. Então, olha só o nível de poder norte-americano e imperialista sobre o Tribunal de Haia, que tem essa força diante do direito internacional mundial. Mas, como as coisas são dialéticas, né? Esse genocídio televisionado, o primeiro genocídio televisionado da história, ele fez com que o mundo, ou parte desse mundo, soubesse e conhecesse um pouco do que passa a Palestina, do que vive a Palestina em termos de um sistema opressor histórico desde 1948. Antes disso, o mundo sabia minimamente, né? A história palestina e toda a violência que ela sofre tinha sido silenciada. Então, temos esse ganho, apesar de tudo, esse ganho contra-hegemônico, mostrando o que Israel faz com a Palestina. Certo. Você, Achan, citou, né, aí o Tribunal de Haia, né, e citou aí a medida do Trump. A pergunta que fica é qual que é o peso hoje no mundo do lobby sionista, né? Que, por exemplo, citando aqui, por exemplo, no caso da USP, né, onde que quase estudantes foram impedidos de colar grau, né, por apoiar a Palestina, qual que é o peso do lobby sionista, né? Que parece que está em quase todos os lugares, né, no mundo. Sim, sim, concordo com você. O lobby sionista, ele está muito presente, tem um poder, né, um exercício de poder mundial mesmo, internacional. Tem muitas pessoas com um aporte financeiro significativo, né, e que também influenciam e têm poder nessas esferas, né? Na esfera política, na esfera acadêmica, na esfera midiática, na esfera literária, na esfera cinematográfica. Enfim, eles têm, o lobby sionista tem muito poder, infelizmente, né? Esse trabalho contra-hegemônico, ele é da resistência, a resistência de modo geral, né? Uma resistência anti-imperialista, decolonial, a favor dos povos oprimidos do mundo. Agora, existe, né, Guilherme, existem aqueles que são literalmente sionistas, né? Que apoiam, enfim, que fazem até apoios diretos, financeiros, enfim, para Israel. E tem as pessoas que não sabem muito bem que estão apoiando, mas estão apoiando Israel, né? Então, tem questões ideológicas, tem a questão do Holocausto. Então, as pessoas, elas estão atravessadas por esse discurso, né? Até, inclusive, desse discurso midiático hegemônico, e isso vai permeando, vai construindo a ideologia delas, e aí elas se sensibilizam com qualquer fato que acontece com Israel, numa comoção seletiva, claro. A história palestina, ela sofre de um apagamento, ela sofre um silenciamento, ela sofre um memoricídio, que é um termo do Ilan Pappé, que fala nessa morte da memória, assim, de um modo geral, né? O mundo desconhece o que acontece com a Palestina. E tem esse outro trabalho de Israel, que tem muito poder também em termos de discurso, de narrativa, em termos de superestrutura, né? Uma questão mais ideológica. Então, a gente está fazendo brechas nesse muro, né? Mas é um muro muito potente, né? Infelizmente, é um muro muito potente. E a gente sabe que tem professores pró-sionistas também nas universidades brasileiras. Agora também teve um grupo de professores de várias universidades indo a Israel, né? Israel com letra minúscula, mas indo a Israel para averiguar o fato que aconteceu em 7 de outubro, fazer pesquisas, enfim. Aqui também tem as universidades que recebem as feiras internacionais israelenses. Já fizemos tentativas de boicotar essas feiras, né?
Então, mas ainda tem muito apoio, né, dessa referência, Israel como uma referência de ciência, uma referência de tecnologia, né, que fez água sair do deserto, que tem esses slogans assim. E quando as pessoas se manifestam contrariamente a todo esse regime colonial que é o sionismo, as pessoas ainda são perseguidas. Temos isso. Professores também perseguidos, enfim. Breno Altman também, como um judeu antisionista perseguido, enfim. Certo. E falar um pouco dessa questão ideológica, né, que paira nas pessoas. Qual que é acho que o principal elemento para você, né, hoje que é preciso as pessoas que estão, né, no lado da Palestina, que é o lado certo, ter que combater, né, para poder quebrar esse elemento ideológico? Bom, você fala apoiadores da causa, de modo geral, palestinos e É, apoiadores da causa, né? isso. Bom, o poder que nós temos e a capacidade que nós temos de desconstrução ideológica está nas nossas mãos, né? Nas nossas palavras, está no que escrevemos, está no que lemos, está no que postamos nas redes sociais. Esse trabalho aqui, por exemplo, que eu estou fazendo, que é um trabalho também de conscientização. Então, é um trabalho, ao mesmo tempo, micropolítico, mas que vai reverberando. Né? Então, por exemplo, eu não sou uma influencer, mas eu tenho 5 mil pessoas no Facebook. Né? E eu uso mais ainda também o Facebook, não migrei praticamente para o Instagram. Mas as pessoas, elas olham as minhas postagens, curtem as minhas postagens, comentam as minhas postagens. Eu, claro, tenho também uma certa dificuldade de furar essa bolha, mas compartilham também. Então, tem postagens que eu faço que são compartilhadas por 30 pessoas. Né? Então, esse é um trabalho, exatamente, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho micropolítico que ajuda nessa desconstrução ideológica pró-sionista, né? Temos também os livros que nós publicamos, tem agora a editora Tabla também, fazendo traduções de livros de autores palestinos, como agora, recentemente, acho que foi agora ano passado, traduções do poeta Mahmoud Darwish, de poemas de Mahmoud Darwish, que também é um poeta da resistência. Eu estou agora escrevendo, já escrevi também alguns artigos com mulheres palestinas, falando da nossa história, falando da nossa memória, falando da nossa relação com a Palestina aqui no Brasil. Enfim, as lives que a gente faz, os trabalhos, as entrevistas que a gente faz de conscientização, as palestras, eu acho que tudo isso contribui para essa mudança na narrativa, essa mudança ideológica e esse processo de conscientização, Guilherme. Certo. E eu acho, achando, eu escuto muito, né, de gente que apoia, né, Israel, confundindo, né, o enclave que foi criado em 1948 com o Israel, né, da Bíblia. Né? Eu gostaria que você comentasse um pouco, né, sobre isso. Bom, esse tema é polêmico, né? Porque eu não tenho muito conhecimento também desse discurso sobre Israel bíblico. Tá? Mas, bom, a gente parte, né? Então, na verdade, assim, existe um trabalho de conscientização de que o Israel da Bíblia não é o Israel de 1948. A gente já começa por aí. Tá? Então, esse discurso bíblico, de modo geral, Guilherme, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso. Tá? As pessoas acreditam, creem nele com muita facilidade, porque tem a força da religião, a força da crença, a força do cristianismo, enfim.
E também o discurso bíblico, ele traz a história de Ismael e Isaac, né? A história dos filhos de Abraão, que é Ibrahim em árabe. Então, eles fazem esse nexo, né? Vindos! Opa! Pode falar, desculpa. Então, eles fazem esse nexo com esses acontecimentos bíblicos que nós são, assim, na minha visão, né? Não tem nenhuma. A Bíblia não é um livro fundamentado em comprovação científica, com todo respeito à religião, né? Mas, e aí vão dizer assim: os árabes descenderam de Ismael, né? Os israelenses, os judeus descenderam de Isaac. Então, tem toda essa genealogia histórica, né, que desemboca no presente, em pleno século XXI. Agora, o que é importante a gente trazer, Guilherme, é que as pessoas, elas fazem um salto na história, né? Elas saltam de, enfim, 2.000 anos atrás, como se nesses 2.000 anos não tivesse acontecido nada. Então, assim, é uma visão muito simplista da história. Chega a ser uma visão ingênua. Por quê? E também uma visão de desconhecimento. Né? Porque mesmo se a gente fosse considerar que aqueles fatos de 2025 anos atrás foram verdadeiros, nesses 2.000 anos, muitas coisas aconteceram. Né? E aí vão falar do êxodo, né? Enfim, aí esse êxodo é que levou os judeus para a Europa. Enfim, mas é importante, eu sempre trago, quando eu vou nas minhas palestras, que eu parto de uma perspectiva laica, tá? Se as pessoas querem ouvir uma perspectiva bíblica, tem que procurar um teólogo. Tá? Não é o meu caso. Né? Então, a gente parte de, na verdade, o final do século XIX, né, acho que 1893, 1896, com o primeiro Congresso Sionista, organizado pelo Theodor Herzl. A gente parte desse momento foi quando eles decidiram que tornariam a Palestina o futuro lar nacional judaico, né? Em exatamente 50 anos depois. Né? Foi em 1897. Então, em 1947, a ONU, né, recomenda a partilha da Palestina histórica. Então, assim, foi mesmo como eles se organizaram e profetizaram. 50 anos depois, a ONU recomenda a partilha da Palestina histórica e, a partir do início do século XX, 1920, por exemplo, eles já começam a entrar e a migrar para a Palestina. A princípio, comprando terras e tudo mais, mas com a fundação do Estado de Israel, como eles concebem como guerra da independência, eles começam os massacres, começam a Nakba, começa a nossa catástrofe. Então, eu parto desse momento, tá? E que realmente há um equívoco em fazer esse pulo histórico sem desconsiderar os trâmites, os fatos históricos no meio desses 2.000 anos. Né? E por que a escolha dos sionistas pela Palestina? O que estava por trás disso? Bom, fazendo um gancho com o que a gente acabou de falar, essa escolha pela Palestina, bom, eles pensaram em vários outros, né? Eles pensaram Argentina, pensaram Madagascar, pensaram em outros territórios, tá? Na Argentina, especificamente na Patagônia. Tá? Bom, mas eles definiram a Palestina por quê? Claro que ali tinha relação com Israel, com os ingleses, com a Grã-Bretanha. Né? Eles já tinham uns acordos ali. Tá? E a presença de Israel lá seria um braço armado, né? Com esse poderio do exército que eles têm, um braço armado para o imperialismo. Primeiro, o imperialismo britânico e futuramente depois o imperialismo norte-americano. Então, a presença de Israel
no território palestino, na Palestina, era uma estratégia política, geopolítica, militar e geográfica, porque teria um pezinho, um pezão do imperialismo no Oriente Médio. Esse é um ponto. Essa era uma ideia. Agora, como convencer os judeus, os judeus não, os eurojudeus, que eram europeus, que professavam a religião judaica, como convencê-los a irem para a Palestina, né? E aí tem o discurso bíblico contribuindo para esse processo. Eles se aproveitam, eles instrumentalizam o discurso bíblico, que até o momento é muito presente, né, como a gente acabou de falar, para a imigração e a fixação de eurojudeus na Palestina. E com aqueles slogans, é a terra prometida, é o povo escolhido, é para lá que temos que ir. Então, isso impulsiona e motiva as pessoas a irem para a Palestina. Então, tem essa questão geográfica, espacial da Palestina, e tem também essa questão simbólica da narrativa bíblica. Eu acho, a pergunta que fica, né, nisso tudo, né, uma das, a gente vê muita acusação, né, contra a gente que falando que é de um suposto antissemitismo, mas assim, apagar a história, né, de um povo como estão fazendo da Palestina e tentar, né, jogar, né, os judeus no mesmo balaio de gato, né, como se fosse tudo sionista, e quem não for sionista a gente, né, não escuta, isso também é antissemitismo? Bom, esse é um tema interessante. Vamos lá. O termo antissemita, para essa questão que a gente está trazendo aqui e conversando aqui, ela é um equívoco, tá? É um erro conceitual. Primeiro já começa aí. Porque semitas são os árabes, né? Então, isso que o sionismo faz, que é antissemitismo, né? Essa violência contra árabes, especificamente contra palestinos. Por quê? Exatamente como eu já disse, os eurojudeus que adentraram e que invadiram a Palestina a partir de 1948, eles não tinham mais nada de semitas. Eles já tinham perdido a origem semita. Tá? Principalmente essa questão, os filhos de Sem, que também tem uma relação bíblica, né? Os filhos de Sem e tal, são semitas os filhos de Sem. E aí, aqueles que falam idiomas semitas, árabe, hebraico, aramaico. Tá? Os eurojudeus, que já estavam há alguns séculos também na Europa, já não falavam hebraico. Tá? Inclusive, falar o hebraico foi todo um projeto também para retomar o idioma. Tá? Bom, mas eu entendo que você queira dizer, e a gente também trabalha conceitualmente com isso, para evitar esses erros, né, que acabam, uma mentira dita mil vezes torna-se verdade, né? Para reforçar a nossa identidade semita, e que os israelenses que estão na Palestina não têm mais essa identidade, a perderam há muito tempo, tá? Eles não são semitas. Mas eu entendo que o que você está trazendo, e a gente busca reforçar esse conceito, é o da judeofobia. Tá? Ou seja, uma aversão a judeus, né? Que tem essa questão do Holocausto, do nazismo e etc. Bom, e aí a gente traz, nós não somos judeofóbicos, tá? Nós somos antisionistas. Então é importante também ficar muito claro isso. Nós não temos nada contra a religião judaica ou com as pessoas que professam a religião judaica. Tá? Mesmo porque antes, quando Israel decide fundar o Estado na Palestina, já haviam judeus na Palestina, né? Enquanto um grupo religioso. Na verdade, tinha essa coexistência religiosa.
muçulmanos, judeus e católicos. Acho que tinha cerca de 6% de judeus, inclusive judeus palestinos, etnicamente palestinos, e palestinos que professavam a religião judaica. Existia essa coexistência. O problema foi quando eles resolvem estabelecer um Estado e fazer uma limpeza étnica com aqueles que não eram judeus. Né? Então, é importante a gente trazer isso, né? Essas diferenciações conceituais. Agora, sionista e judeu. Tá? Isso é um pouco polêmico, mas vou trazer. Tá? Olha, a maioria dos judeus são sionistas. A grande maioria. Tá? A grande maioria. Assim, então, quando a gente generaliza, a gente não está cometendo um erro muito grave. Tá? Assim, é uma generalização, toda generalização tem exceções. Mas os judeus antisionistas, eu afirmo aqui, são exceções. Tá? A regra são sionistas. Essa é a regra. Tá? Então, assim, 95% são sionistas, restam 5%. Eu vejo, eu acompanho, eu tenho amizades com judeus antisionistas. O Breno Altman veio aqui para Campo Grande, fizemos aulas públicas com ele lançou o livro dele aqui em Campo Grande, organizamos a vinda dele, né? Pagamos a vinda dele. Claro, tem o Bruno Uberman, também professor da PUC de São Paulo, que é um querido, fez uma tese nas relações internacionais que foi premiada, inclusive falando da questão palestina, e que, inclusive, também o próprio Bruno Uberman foi acusado de antissemitismo pelas posições dele a favor da Palestina, sendo antissemitismo, né? Essa questão, sendo ele judeu. Né? Ele estava no Congresso da FEPAL, fez uma palestra no Congresso da FEPAL, e sei também, a gente vê nas redes sociais, os judeus, inclusive os judeus ortodoxos, né, que repudiam toda a violência sionista. Eu vejo, eu estou ciente disso, mas é uma minoria. É isso que eu quero trazer. É uma minoria, tá? Porque, assim, Guilherme, olha só. Vamos mudar um pouco, assim, a perspectiva, né? Quando houve o ataque lá do World Trade Center, tá? Tinha 15, depois até falaram que nem eram muçulmanos, mas enfim, tinha 15 muçulmanos, digamos assim. Todos os muçulmanos foram generalizados como terroristas. Todos. Entende? Então, assim, por isso que de quem a gente está falando, né? Então, mas nem todos os judeus são antisionistas, né? Nem todos os muçulmanos são terroristas. Entende? Assim, mas a gente não tem essa mesma criticidade quando tem essa generalização contra muçulmanos, né? Que são terroristas, que são homens-bomba e tudo mais, né? Então, assim, isso também é uma coisa meio seletiva, né? Eu entendo esse cuidado, eu tenho esse cuidado, mas, assim, infelizmente, a grande maioria é sionista, tá? Se a gente for chegar lá e falar assim, saia desse território que ocupam a Palestina, né? Saiam. Se você é anti-sionista realmente, saia de um território ocupado militarmente, colonizado, saia. Vamos ver se eles vão sair. Que aí fica no discurso e tal, mas eu quero ver a prática, né? Então, é isso. Agora, claro, a gente tem que, claro, tomar um cuidado, mas essa judeofobia também é algo instrumentalizado para atrapalhar a nossa luta contra o sionismo. Isso está muito claro. Certo. E falar um pouco aí, né, da questão dos presos, né, que é um dos debates que estão ocorrendo. Eu gostaria que você falasse, né, do que você tem de relato, informação, ou se você tem algum tipo de contato. Qual que é a situação hoje dos presos da Palestina em Israel? Bom,
a situação dos presos é horrível, é aterrorizante. Né? Inclusive, na verdade, a minha militância começou porque um primo meu, o Ramayel, ele estava com 16 anos preso numa prisão sionista. Né? Foi o primeiro ensejo de um trabalho meu pela militância. Aí fui, conversei com a minha família, pedi até um amigo que traduz inglês, falei com a irmã desse meu primo, uma prima, para falar como que estavam as condições dele. Tá? Então, assim, em geral, as violações menores. Primeiro, crianças e adolescentes presos. Né? Só Israel comete isso. Nenhum outro lugar do mundo tem crianças com 8 anos presos. Com 8 anos de idade presas. Né? Teve um garoto, ele tinha 4 anos e ele foi preso. Tá? 4 anos. Ele estava sendo levado para a prisão pelo pai, pelos familiares, e ele estava com bala e chocolate. Era uma criança de 4 anos. Então, a violação já começa aí. Tá? Esse meu primo, que estava lá com 16 anos, geralmente é o quê? Eles jogam pedras nos soldados. Isso já é detenção administrativa, isso já é motivo para prendê-los. Tá? Esse meu primo não tinha água potável na prisão. Tá? Eles ficam em celas de 2 por 2, isoladas, sem nenhum contato com um outro prisioneiro, para evitar conversa, evitar comunicação. A comida é insalubre. Se você quiser uma comida um pouco melhor, você tem que comprar essa comida. Tá? O contato com a família é extremamente restrito. A possibilidade de visita familiar é extremamente restrita e também a possibilidade de contato com advogados é extremamente restrita. Tá? Então, começa por aí. Bom, e a gente tem cerca de 500 crianças e adolescentes presas atualmente em Israel. Tá? As mulheres também sofrem violentamente. Tá? Essas coisas que eu já falei, né? Isolamento social. As mulheres, especificamente, que é o principal alvo de Israel para evitar, inclusive, a reprodução, como foi agora no genocídio, mulheres e crianças, né, para evitar que o povo se reproduza, para evitar que as crianças cresçam, enfim. Elas são, por exemplo, amarradas durante os partos. Amarradas durante os partos, dentro das prisões. Tá? Os filhos podem ser levados e doados para casais israelenses que não podem ter filhos, e ela não tem acesso, contato com os filhos que ela gerou. Tá? Então, assim, agora a Khalida Jahar, né? A cela dela tinha uma janela bem pequena que foi fechada. Ela ficava escorada no vão da porta para tentar respirar, por falta de oxigênio. Tá? Assim. E todas as torturas das prisões. As torturas das prisões. Tá? Agora, o Ibrahim, que saiu, e ele disse das torturas de, por exemplo, ficar com os olhos vendados, algemados e em posição da oração dos muçulmanos. Por dias. Isso é uma coisa extremamente desumana. Todos eles saíram desnutridos, magros, os que já estavam lá faz tempo, há 20 anos, 30 anos de prisão. O Barghouti, ele foi condenado a 5 mil anos de prisão. 5 mil. Sim. Outra questão, Guilherme, que também é muito pouco conhecida, o Barghouti, ele foi condenado, ele é o preso com mais condenações de prisão perpétua do mundo. Tá? Outra questão, por exemplo, se um palestino, eles vão falar que ele tem uma pena de 5 anos.
vamos falar que ele morre cumprido 3 anos de pena. Eles só liberam o corpo quando ele completar a pena, mesmo morto. Eles ficam com os corpos dos palestinos mortos. Eles congelam os corpos até a pena ser cumprida. Tá? Eles matam, enfim, isso é uma outra questão, mas eles matam palestinos e vendem os órgãos. Então, assim, a situação das prisões é uma situação que lembra Guantánamo, lembra a prisão em Abu Ghraib, né, na Arábia Saudita, se não me engano, em Abu Dhabi, eu acho. Enfim, são coisas absurdas e nem são presos por acusação. Se você tiver, por exemplo, palestrando, distribuindo panfletos, você pode ser preso. Tá? Eu vou contar um caso. Eu estou com um primo palestino, um primo meu, preso. Não é o Hamayel. Tá? O Hamayel já foi libertado. Acho que ele se chama Omar. Bom, não, Muhammad. Sabe por que ele foi preso? Ele viu uma viatura e ele correu da viatura por medo. Ele foi preso. Ele tem 14 anos. Onde já se viu isso? Aí, o que eles deduzem? Se você correu, é porque você tem culpa no cartório. Então, você já fez alguma coisa. É por dedução. Tudo é motivo para uma prisão. E assim, ele está alguns meses preso. Ele não vai ser liberado com essas questões do cessar-fogo. Essas libertações do cessar-fogo. Eles estão liberando mulheres doentes, pessoas adoecidas e homens que estão lá há muito mais tempo. E a minha família, a gente está na esperança do Muhammad ser libertado. Não. E a gente não tem quase notícias, a gente não tem quase contato do que está acontecendo e as condições dele por lá. Certo. E, Asha, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre, né, essa troca, né, de reféns que estão ocorrendo. Bom, essas trocas de reféns me emocionam pelos palestinos. Eu fico extremamente emocionada, fico extremamente feliz, sensibilizada, né? Compartilho com a família, compartilho nas redes, me emociono muito, né? É uma questão muito significativa para mim, muito significativa, porque eu sei o quanto esses palestinos sofrem, né? Palestinos que entraram lá com 25 anos e saíram com 50, né? Palestinos que depois de 20 anos viram os filhos que nasceram e nunca tiveram oportunidade de ver, né? As mulheres que seguraram toda a família com seus maridos presos durante décadas, né? Os que foram libertados, teve um rapaz que foi libertado e ele não estava conseguindo até se manter de pé. Ele estava com os irmãos estavam sustentando ele. E a mãe dele tinha morrido há 2 dias atrás, antes de ele ser libertado. E ele beijava a terra onde a mãe dele foi enterrada, né? E que pedindo para que ela tenha orgulho dele, e ele dizendo que ele foi libertado, né? Então, para mim, eu sei que é pontual, muitos deles não poderão ficar na Palestina, eles saíram da prisão e foram diretamente para o Egito, né? Tem essa questão agora aí de expulsarem, né? Mas, enfim, eles estão libertados. E, para mim, é uma grande felicidade, uma grande vitória. E para a gente ir finalizando, Asha, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse discurso do Trump em querer expulsar os palestinos aí da faixa de Gaza. Bom, Guilherme, Trump, na minha opinião, é um lunático, né? É um psicopata, né? É uma pessoa sem nenhum
nenhum por cento de humanidade. Não, é um monstro. Para mim, ele é um monstro. Não. Agora, eu estou preocupada com essa proposta dele, com essa intervenção dele. Claro, eu, outros palestinos, amigos, estamos preocupados. Eu não subestimo, porque eu sei do poder do Trump, eu sei do poder norte-americano, eu sei do poderio bélico, financeiro, político, militar. Então, a gente espera que, a gente sabe também desse poder, mas a gente espera que o mundo, né, os poderosos, os grandes governantes, tentem frear. Né? Eu não sei se ele está blefando. Né? E, por exemplo, Egito e Jordânia, por interesses ou por medo, enfim, eles já estão aceitando os palestinos. Né? Então, é muito poder contra o povo palestino. O que a gente faz, eu não tenho, por exemplo, a força ou o poder para influenciar o que o Trump está fazendo. Nem mesmo a FEPAL aqui no Brasil. A gente pode se pronunciar, mas a gente não tem influência. Né? Agora, isso com certeza me preocupa. Né? A gente vai aguardar se isso é só um blefe mesmo, ou se ele está fazendo, e como os palestinos lá também vão resistir a esse processo. Agora, o Trump deveria cuidar do país dele, né? Assim, o país dele não anda bem, tá? As pessoas não sabem, porque tem uma referência dos Estados Unidos como uma referência de país, né? As pessoas lá estão morrendo por doença, não tem um SUS, estão desempregadas, estão adoecendo. Então, eu acho que o Trump deveria cuidar do país em que ele é presidente, né? Mas ele tem esse poder no Oriente Médio, tem também os países árabes que são vassalos deles, que são traidores da causa palestina. Então, a gente vai fazendo o que a gente pode, né, Guilherme? Mas, com certeza, isso é bastante preocupante para a gente. Perfeito, Arthur, né? Então, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a sua participação, né? Gostei aqui do nosso papo e passo a palavra novamente para você fazer suas considerações finais. Bom, gente, eu agradeço, Guilherme, por essa oportunidade, reitero o meu agradecimento. Eu espero que todos que tenham a oportunidade de nos ouvir, que esse trabalho, que essa entrevista ajude na reflexão, ajude na conscientização e na sensibilização também pelo povo palestino e por todos os povos oprimidos do mundo, né? A gente sabe que não é só o povo palestino, temos muitas lutas aqui no Brasil também, com a questão dos povos, do povo negro, dos povos indígenas, quilombola, das mulheres, das pessoas trans, LGBT aqui no Brasil. Então, as lutas estão conectadas. Acho importante a gente falar sobre isso, porque as armas que matam lá também matam aqui. Tá? A compra de armas, a compra de material, treinamento, até dos golpes de policiais que executam lá na Palestina os soldados, são também os golpes que são executados aqui no Brasil contra a população, contra as minorias políticas. Então, eu espero, com esse trabalho aqui, que é um trabalho pequeno, micropolítico, mas que as pessoas que estão nos assistindo reflitam, ampliem a conscientização ou mudem a consciência sobre a Palestina e reverberem isso, porque nós precisamos muito, pelo menos nessa luta simbólica que a gente faz por aqui. Obrigada. Shukran. Perfeito, então, mais uma vez aqui agradecendo a Asha, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, e peço para que quem não foi inscrito se inscreva no canal do YouTube, né? Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas, e segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram, no Quai e, claro, do YouTube, além das plataformas do Spotify e no Orelo, aonde você poderá encontrar também essa entrevista. E
Quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-02800 CPF. E também nós estamos no Apoia-se, que é o apoia-se/podcast de esquerda e debates. Maravilha, então. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todo mundo e fui. Tchau, tchau, tchau.